Em uma estrada empoeirada, sem mais nada a perder, Lucia Marques bate na porta de um estranho, desesperada pelo trabalho. Mas quando o fazendeiro diz: a posição da esposa ainda está aberta, sua vida dá uma guinada que ela nunca viu chegando. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. Ou Sou do Maio, dia bateu em Lucia Marques. Enquanto caminhava pela estrada empoeirada do condado de Willow Creek, sua filha de 5 anos, Emma, apertou a mão com força, lutando para acompanhar o ritmo determinado de sua mãe. Estamos quase lá, mamãe? Emma perguntou, sua pequena voz cansada da longa jornada. Lucia olhou para a filha com um sorriso que escondeu sua própria exaustão. Só um pouco mais, querida. Aos 28 anos, Lucia já havia enfrentado mais dificuldades do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Depois que o marido os abandonou há 3 anos, ela estava se mudando de cidade em cidade, procurando trabalho. Sua bolsa carregava uma pilha de currículos gastos, cada uma representando outra porta que havia sido batida em seu rosto. Muito risco, diriam eles, olhando para Emma. Precisamos de alguém confiável. Sem complicações, eles nunca disseram isso completamente, mas Lucia sabia o que quis dizer. Uma mãe solteira era um passivo. Ela veio com bagagem. Ela não era o ajuste certo. Ao contornar uma curva na estrada, uma modesta fazenda apareceu. A placa na entrada dizia Maple Run Farm. A propriedade não era grandiosa, mas era bem guardada, com cercas arrumadas e um grande celeiro vermelho. O perfume de feno fresco encheu o ar, e Lucia podia ouvir galinhas rasgando suavemente à distância. É bonito, disse Emma, se apagando à vista. Lucia hesitou. Ela planejava experimentar a loja de ferragens na cidade a seguir, mas eles estavam andando por horas e Emma estava exausta. Talvez eles precisassem de descanso. Talvez este lugar precisasse de ajuda. Vamos tentar aqui, disse ela, mais para si mesma do que para Emma. Quando se aproximaram da fazenda, Lucia notou um homem trabalhando no jardim. Ele era alto e magro, vestindo uma camisa xadrez simples com as mangas enroladas. Ele não os percebeu, até chegarem à cerca branca do piquete ao redor do quintal da frente. Com licença, Lucia chamou. O homem se virou, surpreso ao ver os visitantes. Ele colocou suas ferramentas e se aproximou, limpando as mãos no jeans. Posso ajudar? Ele perguntou, sua voz profunda e gentil. De perto, Lucia notou seus olhos, marrom, gentil, mas com uma pitada de tristeza que parecia familiar para ela. Meu nome é Lucia Marques, disse ela, endireitando os ombros. Estou procurando trabalho. Qualquer tipo de trabalho? Vi sua fazenda e pensei que talvez você pudesse usar alguma ajuda. O homem olhou para ela, depois para Emma, que estava parcialmente escondida atrás da perna de sua mãe. Eu sou Eli Hart, disse ele, estendendo a mão. Esta é a minha fazenda. Lucia balançou a mão, percebendo a força em seu aperto e os calos que falavam de trabalho duro. Eu posso fazer qualquer coisa, disse ela rapidamente. Antes que ele pudesse afastar menos limpe, cozinhe, tende animais, sou um aprendiz rápido. Eli não respondeu imediatamente. Seu olhar estava atencioso, avaliando. Todo mundo te disse que não, não é? Ele perguntou de repente. Lucia sentiu suas bochechas niveladas. Foi tão óbvio, ela sentiu, cansada demais para mentir. A posição da esposa ainda está aberta, disse ele, seu rosto sério. Lucia endureceu, sua mão apertando automaticamente em torno de Emma. Ela já ouviu todos os tipos de observações dos homens antes, e estava pronta para ir embora, mas então, ele levantou a mão gentilmente e acrescentou. Eu quis dizer isso com respeito. Preciso de alguém forte, brave, alguém que sabe o que o amor custa e ainda escolhe dar isso. Não apenas para mim. Para esta fazenda, para uma vida. E eu vi tudo isso no momento em que te vi. Lucia olhou para ele sem palavras. Isso foi uma piada? Ou pior, era algum tipo de armadilha. Eu nem te conheço, ela finalmente conseguiu dizer. Não, você não. Ele concordou. E eu não espero uma resposta agora, isso seria louco. Ele olhou para Emma, que o observava com olhos curiosos. Vocês dois parecem cansados. Que tal uma limonada? E eu poderia usar... Só me ajuda a limpar o galinheiro se você estiver interessado em ganhar uma refeição. Lucia hesitou. Ainda não tem certeza sobre esse homem incomum e sua oferta ainda mais incomum. Mas Emma estava cansada e com fome, e eles precisavam do dinheiro. Vamos levar a limonada, disse ela com cautela. E eu vou ajudar com o galinheiro? Ele assentiu e os levou à varanda, onde um balanço de madeira balançava suavemente na brisa. Espere aqui. Eu voltarei. Quando ele desapareceu na casa, Emma puxou a mão da mãe. Este é o nosso novo lar, mamãe? Não, querida. Estamos apenas dando uma pausa. Esse homem legal vai nos dar um pouco de limonada. Então, o ajudaremos. Com um emprego. Mas ele disse algo sobre uma esposa, disse Emma inocentemente.
Você vai ser sua esposa? Não, Emma, disse Lucia com firmeza. Isso não é. Ele estava apenas sendo bobo. As pessoas não se casam tão rápido. Antes que Emma pudesse fazer mais perguntas, ele retornou com uma bandeja segurando uma jarra de limonada e 3 óculos. Ele o colocou em uma pequena mesa ao lado do balanço. Ajude-se, disse ele, despejando um copo para Emma primeiro, enquanto bebiam a limonada doce. Ele sentou-se nos degraus da varanda, dando-lhes espaço. Então, para onde você está indo? Ele perguntou. Onde quer que eu encontre trabalho, Lucia respondeu honestamente. Estamos na estrada há um tempo. Agora, ele assentiu, compreendendo em seus olhos. Não é fácil por aí, especialmente com um pequeno... As pessoas veem Emma como um problema, disse Lucia, uma pitada de amargura em sua voz. Eles não veem que ela me faz trabalhar mais, não menos. As pessoas podem ser míopes, concordou ele. Ele sorriu para Emma. Qual é o seu nome, senhora? Emma. Ela respondeu timidamente, espreitando por trás do copo. Esse é um nome bonito. Você gosta de animais, Emma? Emma assentiu ansiosamente. Eu gosto de cachorros, gatos e cavalos. Bem, eu tenho todos os 3, disse ele com um sorriso. Talvez depois que sua mãe me ajude com um galinheiro, eu possa te mostrar. Emma olhou para a mãe, que não pôde deixar de sorrir para a emoção da filha. Vamos ver, disse Lucia. Primeiro, eu preciso ganhar nossa fortaleza. Depois que eles terminaram a limonada, Eli levou Lucia ao galinheiro atrás do celeiro. Ele entregou a ela um par de luvas e mostrou a ela o que precisava ser feito. Vou trabalhar no jardim se precisar de alguma coisa, disse ele. Leave-o-su. Tempo. Emma pode ficar comigo se você quiser. Eu estava prestes a alimentar os cavalos. Lucia relutava em deixar Emma fora de vista. Mas o olhar de esperança nos olhos de sua filha era difícil de resistir. Você é bom, ela disse a Emma. Fique onde o Sr. Hart pode vê-lo. Enquanto Lucia limpava o galinheiro, ela se viu olhando para Eli e Emma. Ele estava mostrando a ela como alimentar cenouras a uma égua marrom suave, mantendo sua mão pequena firme enquanto os lábios macios do cavalo fizeram cócegas na palma da mão. A risada encantada de Emma foi levada pelo quintal. Havia algo sobre Eli Hart que não se encaixava com os outros homens que Lucia havia se encontrado em sua jornada. Ele estava quieto, sim, mas não era um silêncio ameaçador. Era o tipo de silêncio que fez os outros se sentirem seguros, como um porto calmo em uma tempestade. Quando Lucia terminou de limpar o galinheiro, o sol estava começando a se pôr. Emma fez amizade com um gato laranja macio que agora estava enrolado em seu colo enquanto se sentava em um fardo de feno. Você fez um bom trabalho, disse ele, inspecionando seu trabalho. Melhor do que eu teria feito. Eu disse que sou um trabalhador esforçado, respondeu Lucia. Você fez. Ele assentiu. E você não estava exagerando. Ele olhou para o céu escuro. Está ficando tarde. Vocês dois devem estar com fome. Antes que Lucia pudesse responder, seu estômago rosnou alto, respondendo por ela. Ela corou de vergonha. Vou considerar isso como sim, disse Ellie com um pequeno sorriso. Eu estava prestes a fazer o jantar de qualquer maneira. Not a cheek. Apenas ensopado há muito para 3. Lucia queria recusar. Tirar uma refeição parecia muito parecido com caridade. Mas Emma precisava comer. E eles gastaram seus últimos dólares no café da manhã naquela manhã. Não queremos impor, disse ela fracamente. Não é uma imposição se estou convidando-o. Eli respondeu de maneira simples. Além disso, você ganhou com um galinheiro. O interior da casa de Ellie era tão elegante e modesto quanto o exterior. Os móveis eram antigos, mas bem mantidos, e os quartos estavam limpos e escassamente decorados. A cozinha era grande e acolhedora, com uma mesa redonda de madeira no centro. Torne-se confortável, disse ele, gesticulando para a mesa enquanto se movia para o fogão onde um pote de ensopado estava fervendo. Emma subiu em uma cadeira, os olhos arregalados enquanto ela apreciava o ambiente desconhecido. Sua casa é legal, Sr. Hart. Obrigado, Emma, respondeu ele, mexendo o ensopado. Tá na minha família há 3 gerações. Você mora aqui todo sozinho? Lucia perguntou, incapaz de manter a surpresa de sua voz. As costas de Haley endureceram. Um pouco... Sim, nos últimos 5 anos. Havia uma história lá, Lucia sabia, mas ela não pressionou. Todos tinham seu passado, suas feridas. Ela sabia disso melhor do que a maioria. O jantar foi um caso tranquilo a princípio, com apenas os sons de colheres contra tigelas enchendo a cozinha. O ensopado era delicioso, rico e saudável, com pedaços de carne e vegetais. Isso é muito bom, disse Lucia, quebrando o silêncio. Receita da minha mãe, explicou ele. Ela me ensinou a cozinhar quando eu era jovem. Emma, que estava incomumente quieta, de repente perguntou. Onde está sua esposa, Sr. Hart, Emma? Lucia repreendeu, mortificada pela franqueza de sua filha, mas Eli não parecia ofendido. Está tudo bem, disse ele.
Eu não tenho esposa, Emma. É por isso que você pediu a minha mãe para ser sua esposa? Emma persistiu. Lucia queria desaparecer no chão. Emma, não era o que o Sr. Hart quis dizer. Ele era apenas... À frente, ele terminou para ela. Ele olhou para Emma com uma expressão gentil. Às vezes os adultos dizem coisas que eles não explicam muito bem. O que eu quis dizer foi que eu poderia usar alguma ajuda por aqui. Esta fazenda é grande demais para apenas uma pessoa, disse Emma, aparentemente satisfeita com essa explicação. Poderíamos ajudá-lo. Mamãe é muito boa em ajudar. E lá, orrou para Lúcia, uma pergunta em seus olhos. A oferta permanece. Não é a parte da esposa, acrescentou ele rapidamente. Isso foi presunçoso de mim, mas eu preciso de ajuda por aqui. E tenho uma pequena cabana que está sentada vazia. Costumava ser para os trabalhadores da fazenda, mas não contratei desde que meu pai passou. A mente de Lucia estava correndo. Um trabalho e um lugar para ficar resolveriam seus problemas mais imediatos. Mas ela poderia confiar nesse homem que acabara de conhecer. Ele parecia gentil, mas ela já havia sido enganada antes. Eu não sei, disse ela, hesitante. Estávamos planejando ir para a cidade amanhã. A cidade não tem muito a oferecer agora, disse ele. A serraria demitiu metade de seus trabalhadores no mês passado. E o restaurante já tem 3 garçonetes. Eu sei porque minha prima Marta trabalha lá. Lucia sentiu sua esperança esvaziar. Esses eram exatamente os lugares que ela planejara se inscrever. Pense nisso, continuou ele, sem pressão. Você pode ficar no chalé hoje à noite de qualquer maneira. É muito escuro para você estar voltando para a cidade. Depois do jantar, ele os mostrou na cabana. Era pequeno, mas aconchegante, com um quarto, uma pequena área de estar e um banheiro. Os lençóis limpos já estavam na cama e as toalhas estavam empilhadas no banheiro. Não é muito, disse ele, quase se desculpando. É perfeito, sussurrou Lucia, impressionado com o simples conforto de ter um lugar seguro para dormir. Uma vez que Emma foi enfiada na cama, exausta dos eventos do dia, Lucia saiu para encontrar Eli sentado nos degraus da cabana, olhando para as estrelas. Obrigado por isso, disse ela, sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma distância cuidadosa. Não há necessidade de me agradecer, ele respondeu. Como eu disse, você ganhou. Eles ficaram em silêncio por um momento. A noite viva, com os sons de grilos e a piada ocasional de uma coruja. Você realmente quis dizer o que disse antes? Lucia finalmente perguntou. Sobre a posição da esposa. Ele respirou fundo. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. O que eu estava tentando dizer é que vejo algo em você. Lucia, força, determinação. O tipo de pessoa que não desiste. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis. Ele fez uma pausa. O tipo de pessoa que eu gostaria na minha vida. Você nem me conhece, disse Lucia novamente, mas com menos convicção do que antes. Eu sei o suficiente, respondeu ele. Mas você está certo. Essas coisas levam tempo. É por isso que estou oferecendo o trabalho e a cabana para você. Não há cordas anexadas. Você pode ficar o tempo que quiser, saia sempre que quiser. Lucia estudou seu perfil à luz da lua. Havia uma honestidade em seu rosto que era rara e refrescante. E se eu ficar? Ela perguntou suavemente. Ele virou-se para olhar lá, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Então talvez, um dia, possamos nos conhecer bem o suficiente para que minha oferta não pareça tão louca. Lucia sentiu algo se afastar em seu coração, sentindo que pensava estar morto há muito tempo. Esperança, talvez, ou o começo da confiança. Eu vou ficar, disse ela. Por enquanto, como seu funcionário. Ele assentiu, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Por agora, enquanto se sentavam juntos sob o vasto cobertor de estrelas, Lucia pensou na longa e dura estrada que a levou a Maple Run Farm. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu imaginar um futuro, onde ela e Emma não estavam apenas sobrevivendo, mas vivendo. Onde eles podem até pertencer dentro da caça. Emma dormiu em paz, sonhando com cavalos e gatos laranja. E lá fora, 2 almas solitárias estavam lado a lado. Não tocando, mas de alguma forma já conectadas por um fio invisível de possibilidade. Noite estava quieta a fazenda pacífica, e em algum lugar do universo o destino sorriu na fazenda de Maple Run, onde uma nova história estava apenas começando a se desenrolar. O corvo do galo acordou Lucia com o começo. Por um momento, ela ficou desorientada, o teto desconhecido acima dela, causando um breve pânico até se lembrar de onde estava. A casa de campo em Maple Run Farm. Ela virou a cabeça para ver Emma ainda dormindo rapidamente ao lado dela, seu pequeno rosto pacífico à luz da manhã. Lucia escapou silenciosamente da cama, cuidadosa para não acordar a filha. Uma lavagem rápida no pequeno banheiro
Ela vestiu a camisa mais limpa e saiu para fora. A fazenda já estava viva com atividade. Eli estava no celeiro, as portas abertas quando ele movia fardos de feno. Respirando fundo, Lucia caminhou até ele. Bom dia, disse ela. Eu gostaria de começar a ganhar minha fortaleza. Ele olhou para cima, uma pitada de surpresa em seus olhos. Você está acordado cedo. Estou acostumado a isso, respondeu ela. O que você gostaria que eu fizesse primeiro? Ele limpou a testa com a manga. Você já tomou café da manhã? Não estou com fome, Lucia mentiu, ignorando o vazio no estômago. Ele deu a ela um olhar conhecedor. Café da manhã, primeiro. Há café no fogão e ovos na geladeira? Ajude a si mesmo. Emma também, quando ela acorda... Eu não vim aqui para caridade, disse Lucia rigidamente. Não é caridade, é café da manhã, respondeu Ellie simplesmente. Não pode funcionar corretamente com o estômago vazio. Antes que Lucia pudesse argumentar, ele acrescentou. Após o café da manhã, se você ainda estiver interessado no trabalho, eu poderia usar ajuda na horta. Ele se afastou de mim ultimamente. Lucia hesitou e depois assentiu. Eu voltarei depois de Emma comer. Quando ela voltou para a cabana, Emma estava acordada, sentada na beira da cama e esfregando os olhos. Bom dia, querida, disse Lucia, curvando-se para beijar a testa de sua filha. Ainda estamos na fazenda? Emma perguntou sonolenta. Sim, nós somos. O Sr. Hart diz que podemos ficar por um tempo. Vou trabalhar para ele. O rosto de Emma se iluminou. Posso brincar com os animais de novo? Vamos ver, disse Lucia. Primeiro vamos você limpar e alimentado. Na cozinha de Ellie, Lucia encontrou tudo exatamente como ele havia dito. Ela fez ovos mexidos e torradas por Emma e uma xícara de café forte para si mesma. Enquanto eles comeram, ela não pôde deixar de notar a sensação caseira do lugar. Fazia muito tempo que eles comiam em uma mesa de cozinha real em vez de em movimento ou em quartos de motel baratos. Depois do café da manhã, Lucia lavou a louça e os devolveu aos seus lugares. Ela pegou Emma à mão e eles voltaram para encontrar Ellie. Ele estava na horta agora, puxando ervas daninhas entre fileiras de plantas de tomate. Ele olhou para cima quando eles se aproximaram. O jardim precisa de alguma atenção, disse ele, gesticulando para as parcelas cobertas de vegetação. As ervas daninhas estão vencendo a batalha. Eu posso lidar com ervas daninhas, garantiu Lucia. Emma, você se senta na sombra ali, onde eu posso vê-lo. Na verdade, disse Eli, se estiver tudo bem para você, Emma poderia me ajudar a alimentar as galinhas. É um trabalho fácil. E as crianças geralmente gostam. Os olhos de Emma se arregalaram de emoção. Posso, mamãe, por favor? Lucia hesitou. Ela estava acostumada a manter Emma perto onde poderia protegê-la, mas a gentileza genuína na oferta de Ellie era difícil de recusar. Tudo bem, ela finalmente concordou, mas tenha cuidado e ouça o Sr. Hart. Enquanto ele levou Emma ao galinheiro, carregando um pequeno balde de ração, Lucia voltou sua atenção. Para o jardim o trabalho foi difícil, mas satisfatório. Havia algo calmante no movimento repetitivo de puxar ervas daninhas, sentindo a terra entre os dedos dela. De tempos em tempos ela olhou para verificar Emma. Sua filha estava rindo quando galinhas berraram com um feed que ela espalhou, claramente se divertindo. Ele estava por perto, mostrando-lhe como se mover lentamente para não assustar os pássaros. Ao meio-dia, o sol estava alto e o suor escorreu pelas costas de Lucia. Ela havia limpado quase metade do jardim, revelando fileiras arrumadas de vegetais que estavam escondidos sob as ervas daninhas. Você fez mais em uma manhã do que eu consegui em semanas, disse ele, aparecendo ao lado dela com um copo de água. Faça uma pausa. Está muito quente para trabalhar agora de qualquer maneira. Lucia aceitou a água com gratidão, drenando o vidro em longas goles. Onde está Emma? Ela tá brincando com Rusty. Menos esse é o gato laranja que ela gostava. Eles estão na varanda onde é legal. Eli olhou para os leitos de jardim limpos com apreço. Você conhece as plantas? Minha avó tinha um jardim, explicou Lucia. Ela me ensinou tudo o que sabia antes de passar. Ele assentiu, compreendendo em seus olhos. Meu pai me ensinou sobre agricultura, mas a jardinagem era o domínio da Minhamay. Quando ela morreu, eu tentei continuar assim. Mas ele gesticulou para as ervas daninhas. Como você pode ver, não fiz um ótimo trabalho. Quando ela passou? Lucia perguntou suavemente. 6 anos atrás. Câncer. A voz de Eli era estável, mas Lucia podia ouvir a dor sob a superfície. Papai seguiu 1 ano depois. Os médicos disseram que era seu coração, mas acho que ele simplesmente não poderia viver sem ela. Sinto muito, disse Lucia, significando. Ela sabia muito bem como a perda poderia escavar uma pessoa. Ele deu de ombros, seu olhar de distância. Isso é vida, suponho. E o pai de Emma, Lucia, ele saiu 3 anos atrás. A vida familiar decidiu que não era para ele.
A expressão de Eli escureceu. Sua perda, ele disse simplesmente. Eles ficaram em silêncio por um momento. O calor do maio, dia envolvendo-os como um cobertor, né? Vamos lá, disse ele finalmente. Eu estava prestes a fazer almoçar, nada chique, apenas sanduíches. Depois do almoço, Emma anunciou que estava cansada e queria tirar uma soneca. Lucia a levou de volta para a cabana, a dobrou e voltou para encontrar. Eli sentado nos degraus da varanda, um livro aberto em seu colo. E algo? Ela perguntou, percebendo sua testa franzida. Ele suspirou, apenas tentando fazer os números funcionarem. A fazenda está lutando um pouco este ano. Lucia sentou-se ao lado dele, deixando uma distância respeitosa entre eles. É tão ruim assim? Ainda não, disse ele, fechando o livro. Mas poderia ser se as coisas não se virem. Eu tenho executado sozinho desde que papai morreu. É muito para uma pessoa. E é por isso que você precisa de ajuda, disse Lucia, entendendo o início. Mas por que me oferecer a cabana também? Você poderia ter contratado o trabalho diário da cidade. Ele ficou quieto por um momento, considerando suas palavras. A fazenda precisa de mais do que apenas um par extra de mãos. Precisa de vida. Quando meus pais estavam vivos, esse lugar estava sempre ocupado, sempre cantarolando de atividade. Desde que eles se foram, já fui eu. Está muito quieto. O esmoeste em suas palavras tocou algo em Lucia. Ela sabia como era se sentir sozinho, mesmo em uma sala lotada. Eu sei que você acha que eu estava louco fazendo essa oferta ontem, continuou Eli. Talvez eu estivesse, mas eu quis dizer o que eu disse sobre ver algo em você. Você tem coragem, Lucia. E aquela sua garotinha tem uma faísca que ilumina uma sala. Lucia não sabia como responder. Ninguém falou com ela com uma admiração tão sincera há muito tempo. Não estou procurando nenhum compromisso, garantiu Ellie, interpretando mal seu silêncio. Apenas dizendo por que eu lhe ofereci o trabalho e a cabana. Você e Emma trazem algo que este lugar está faltando. Antes que Lucia pudesse responder, um caminhão puxou a garagem, pó subindo atrás dela. Uma mulher com cabelos de sal e pimenta saiu carregando uma lata de torta. Temos companhia, disse ele, levantando-se. Isso é Marta, minha prima. Ela traz torta toda terça-feira. Marta era uma mulher gorosa e enérgica na casa dos 50, com olhos afiados que não perdiam nada. Ela viu Lucia imediatamente. Bem, olá, disse ela, seu tom amigável tingido de curiosidade. Eu não acredito que nos conhecemos. Marta. Esta é Lucia Marques, disse ele. Ela está me ajudando com a fazenda. Lucia, esta é minha prima, Martha Wilson. Prazer em conhecê-lo, senhora Wilson, disse Lucia educadamente. É a senhorita Wilson, querida. Nunca se casou? Marta corrigiu com uma piscadela. Mas você pode me chamar de Marta. Todo mundo faz. Ela entregou a torta a Raeli Blueberry, fresco escolhido esta manhã. Obrigado, Marta. Queer, para tomar um café, ele ofereceu. Não se importe se eu fizer, respondeu Marta, seus olhos ainda na Lucia. Então há quanto tempo você está ajudando Ellie? Acabei de começar hoje, respondeu Lucia honestamente. Marta levantou uma sobrancelha. Sério? E onde você está ficando? The Old Cottage, disse ele antes que Lucia pudesse responder. Lucia e sua filha Emma acabaram de chegar à cidade e precisavam de um lugar para ficar. A expressão de Marta era ilegível quando ela o seguia para casa. Enquanto Ellie fazia café, Marta envolveu Lucia no que parecia um interrogatório amigável, perguntando sobre seus antecedentes, suas habilidades e seus planos. Então você está apenas passando? Marta perguntou, bebendo seu café. Eu estava, admitiu Lucia, mas Eli nos ofereceu um lugar para ficar e trabalhar, pelo menos por um tempo. Marta olhou para seu primo com um olhar conhecedor. Elfez, agora, bem, isso não é interessante. Ele limpou a garganta. A fazenda precisa de ajuda, Marta. Você sabe disso melhor do que ninguém. Você está me dizendo para contratar alguém há meses. Sim, eu tenho, Marta concordou. Embora eu não esperasse que você encontrasse alguém muito... Ela olhou para Lucia para cima e para baixo, qualificado. Lucia sentiu se corar sob o escrutínio de Marta. Ela não tinha certeza se a mulher mais velha a aprovou ou não. Tem uma torta, disse ele, mudando de assunto enquanto corta 3 fatias. Lucia fez um trabalho incrível com a horta hoje. Já limpou metade das ervas daninhas. A expressão de Marta suavizou um pouco. Bem, esse jardim tem sido um desastre desde que Ellen passou. É bom ver alguém cuidando disso. A conversa passou para as fofocas da cidade, com Marta preenchendo ele em todas as últimas notícias. Lucia ouviu em silêncio aprendendo Sabra, a comunidade da qual ela poderia estar se tornando parte. E Diane Mitchell perguntou sobre você novamente, disse Marta com um sorriso astuto. Acho que ela espera que você peça a ela para a dança da cidade no próximo mês. Ele parecia desconfortável. Diane é legal,
Mas ela não é o seu tipo, eu sei, Marta terminou para ele. Embora o céu saiba qual é o seu tipo, a maneira como você mantém para si mesmo. Seus olhos tremeram brevemente para Lucia. Depois que Marta saiu, Lucia foi verificar Emma, que ainda estava cochilando. Quando ela voltou, encontrou Eli na varanda novamente olhando para a terra dele. Seu primo não me aprova, disse Lucia. Sentando-se ao lado dele, ele balançou a cabeça. Marta é apenas protetora. Ela está tentando cuidar de mim desde que meus pais morreram. Ela quer dizer bem. Ela acha que estou aproveitando você bondade, adivinhou Lucia. Martha, é que todo mundo está tentando tirar vantagem, respondeu Ellie com um pequeno sorriso. Não leve para o lado pessoal. Ela vai se aquecer para você quando ela o conhecer. Lucia não tinha tanta certeza, mas apreciou o otimismo dele. Por que ela mencionou aquela mulher, Diane Mitchell? Ela é filha do gerente do banco. Marta está tentando nos preparar há anos. Ele suspirou. Ela acha que eu preciso me acalmar, começar uma família. E você não quer isso? Lucia perguntou, curiosa apesar de si mesma. Ele ficou quieto por um momento. Eu fiz uma vez, há muito tempo. Havia uma história lá, Lucia sabia, mas ela não pressionou. Todos tinham direito a seus segredos. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lucia e Emma se estabeleceram na vida em Maple Run Farm. Todas as manhãs, Lucia acordava cedo para ajudar nas tarefas. Emma rapidamente se tornou a pequena sombra de Ellie, seguindo-o em torno da fazenda. E absorvendo tudo o que ele a ensinou sobre animais e plantas, Lucia terminou de limpar a horta e passou para outras tarefas. Ela limpou a casa, organizou a despensa e até ajudou Eli a reparar o galinheiro. À noite, depois que Emma estava dormindo, ela e Eli sentavam na varanda, conversando sobre tudo e nada. Uma noite, enquanto observavam os vagalumes dançarem na escuridão do encontro, Eli se virou para ela com uma expressão séria. Eu preciso ir à cidade amanhã para pegar alguns suprimentos. Fiquei me perguntando se você e Emma gostariam de ir junto. Lucia hesitou. Eles estavam na fazenda há quase um mês, mas ainda não haviam se aventurado na cidade. Ela sabia que as pessoas conversariam, faziam perguntas. Podemos parar para sorvete na Miller's, acrescentou Eli. Emma mencionou que gosta de morango. Isso soa bem, Lucia se viu dizendo, incapaz de resistir ao olhar esperançoso nos olhos de Ellie. No dia seguinte, eles empilharam o velho caminhão de Ellie e foram para a cidade. Willow Creek era um lugar pequeno, apenas uma rua principal com lojas de ambos os lados e ruas residenciais se ramificando. Eli estacionou em frente à loja de ferragens. Eu preciso pegar algumas partes para o trator, explicou. Não demorou muito. Dentro da loja, Lucia notou os olhares curiosos de outros clientes. Um homem de meia idade atrás do balcão recebeu Eli calorosamente. Eli Hart! 2 vezes em um mês. Deve ser algum tipo de registro. Ele sorriu. E Frank persiste dessas peças sobre as quais conversamos. Os olhos de Frank mudaram para Lucia e Emma. E quem essas adoráveis senhoras podem ser? Esta é Lucia Marques e sua filha Emma, disse ele. Eles estão hospedados na fazenda. Lucia está me ajudando a recuperar o local às sobrancelhas. De Frank subiram um pouco. Tá certo? Bem, prazer em conhecer vocês dois. Enquanto Ellie discutia peças com Frank, Lucia navegou na loja, ciente dos sussurros ao seu redor. Emma ficou perto, segurando a mão com força. Mamãe, por que todo mundo tá olhando para nós? Emma, porque eles ainda não nos conhecem, querida, explicou Lucia suavemente. Novos rostos são interessantes em uma pequena cidade. Quando terminaram na loja de ferragens, desceram a Main Street até a sorveteria de Miller. A campainha acima da porta se juntava quando eles entraram. Uma adolescente atrás do balcão sorriu para eles. Oi, Sr. Hart. Muito tempo sem ver. Olá, Cathy. Gostaríamos de 3 sorvetes, por favor. Morango para a pequena dama que... Ele olhou para... Lucia. Vanila para mim, disse ela. E chocolate para mim. Eli terminou. Enquanto estavam sentados em uma pequena mesa à beira da janela, desfrutando de seu sorvete, uma mulher bem vestida entrou na loja. Ela viu Eli imediatamente e saiu. Eli Hart, que surpresa. Vemos na cidade hoje em dia. Ele ficou educadamente. Olá, Diane, como você está? Estou bem, obrigado, respondeu Diane, seu olhar mudando para Lucia e Emma com curiosidade indisfarçada. Você não vai me apresentar aos seus amigos, é claro. Diane Mitchell, esta é Lucia Marques e sua filha Emma. Eles estão na fazenda. Lucia, Emma. Esta é Diane, uma velha amiga. O sorriso de Diane apertou um pouco. Que legal. E quanto tempo você vai visitar nossa pequena cidade? Antes que Lucia pudesse responder, ele disse. Lucia e Emma não estão apenas visitando. Eles estão morando na fazenda agora. Lucia tem sido uma tremenda ajuda. As sobrancelhas de Diane dispararam.
Viver na fazenda? Isso é interessante. A maneira como ela disse interessante deixou claro que encontrou tudo menos. Deveríamos ir, disse ele, sentindo a tensão. Ainda tenho mais algumas paradas a fazer. Quando eles deixaram a sorveteria, Lucia podia sentir os olhos de Diane se chorando nas costas dela. Sinto muito por isso, disse ele enquanto caminhavam para o caminhão. Diane pode ser um pouco intensa. Ela gosta de você? Observou Lucia. Ele suspirou. Marta está nos juntando há anos. O pai de Diane é o dono do banco que mantém a hipoteca na fazenda. Marta acha que seria uma partida conveniente. Seria? Lucia perguntou, incapaz de manter uma pitada de ciúme de sua voz. Ele parou de andar e virou-se para encarar lá. Não, ele disse com firmeza. Não seria. Diane é uma mulher legal, mas nunca houve nada entre nós, apesar do que ela ou Marta podem esperar. A sinceridade em seus olhos fez o coração de Lucia pular uma batida. Por um momento eles ficaram ali olhando um para o outro, algo não dito passando entre eles. Emma puxou a mão de Lucia. Mamãe, podemos ver a loja de brinquedos, por favor? No momento quebrado, Lucia olhou para a filha. Eu não sei, querida. Não temos dinheiro para brinquedos agora. Podemos apenas olhar, implorou Emma. Por favor, não vejo por que não, disse ele. Está na mesma rua. A loja de brinquedos era pequena, mas charmosa, com exibições de bonecas, trens e bichos de pelúcia na janela. Os olhos de Emma se arregalaram quando entraram, absorvendo todos os brinquedos coloridos. Lembre-se, estamos apenas olhando, Lucia lembrou gentilmente, enquanto Emma se movia de prateleira para prateleira, exclamando sobre cada nova descoberta. Lucia observou com uma mistura de alegria e tristeza. Ultimamente, houve tão pouca alegria em suas vidas, tão poucas oportunidades para Emma ser apenas uma criança. Ele ficou ao lado dela, observando Emma com uma expressão suave. Ela é uma criança maravilhosa, ele disse calmamente. Ela é, Lucia concordou. Um caroço se formando na garganta. Emma parou em frente a uma exibição de bichos de pelúcia, sua atenção capturada por um pequeno cavalo de pelúcia. Ira, marrom com uma estrela branca na testa, assim como a égua na fazenda. Olha, mamãe, parece o cavalo do Sr. Eli. Lucia assentiu, vendo a semelhança. Faz corrida. Emma olhou ansiosamente para o cavalo, mas não pediu para tê-lo, conhecendo sua situação financeira muito bem. Essa aceitação silenciosa quebrou o coração de Lucia. Quando Emma passou a olhar para uma casa de bonecas, Eli se aproximou, silenciosamente do balcão. Lucia não percebeu até voltar com um pequeno saco de papel. O que é isso? Ela perguntou. Só um pouco, ele respondeu enigmaticamente. Quando eles estavam saindo da loja, ele se inclinou para o nível de Emma. Eu tenho algo para você, disse ele, puxando o cavalo de pelúcia da bolsa. Para lembrar de estar quando estamos na cidade. O rosto de Emma se iluminou com pura alegria. Sério, para mim, realmente? Confirmou Eli, sorrindo quando Emma abraçou o brinquedo no peito. O que você diz, Emma? Lucia provocou, mesmo quando se sentiu em conflito com o presente. Obrigado, Sr. Eli. Emma exclamou, jogando seus braços em volta do pescoço dele. Ele parece ser preso, mas satisfeito com o abraço, ele deu um tapinha de Emma sem jeito. De nada, little lady. Enquanto voltavam para o caminhão, Emma agarrou seu novo tesouro firmemente, pulando à frente deles. Você não precisou fazer isso, disse Lucia suavemente. Eu queria, respondeu Eli. É apenas uma coisa pequena. Não para ela, disse Lucia, observando a felicidade da filha. Não, para mim também. Eli olhou para ela, uma pergunta em seus olhos. Tá tudo bem, eu deveria ter perguntado primeiro. Lucia se viu sorrindo. Tá tudo bem, só. Não há mais surpresa sem perguntar. Tudo bem? Ele assentiu, alívio lavando o rosto. Enquanto eles voltaram para a fazenda, Emma conversou animadamente sobre seu novo brinquedo e tudo as coisas que eles viram na cidade. Lucia se viu observando ele enquanto dirigia, percebendo a maneira gentil de que ele respondeu às perguntas de Emma, a paciência em sua voz. Algo estava acontecendo aqui, algo que ela não havia planejado. Sentimentos que ela achava que haviam enterrado estavam começando a ressurgir, como sementes há muito adormecidas, de repente encontrando a luz do sol. Isso a assustou. A confiança havia lhe custado muito antes. Mas assistindo Ellie com Emma, vendo a bondade em suas ações, Lucia se perguntou se talvez valessem a pena correr alguns riscos. Quando o caminhão se virou para a longa garagem da fazenda, Emma ficou quieta, abraçando o cavalo e olhando pela janela no local que estava começando a se sentir em casa. Bem-vindo de volta, disse ele suavemente. E Lucia não tinha certeza se estava conversando com Emma ou com ela. De qualquer maneira, ela percebeu, com o começo parecia verdade. Eles estavam em casa. 2 meses se passaram desde que Lucia e Emma chegaram a Maple Run Farm.
O verão estava em plena floração. Os campos exuberantes com as colheitas e a horta prosperava sob os cuidados de Lucia. A pequena cabana se tornou sua casa, decorada com flores silvestres que Emma coletou e desenhos que ela fez dos animais da fazenda. Cada dia os aproximava de Hallie. Ele estava ensinando Emma a montar Estrela, a égua gentil, segurando menos-a com segurança, enquanto o cavalo caminhava lentamente ao redor do paddock. Lucia assistiu da cerca, seu coração cheio ao som da risada encantada de sua filha. Olha, mamãe. Estou andando, Emma chamou. Eu vejo você, querida. Lucia ligou de volta. Está indo muito bem. Hallie olhou para Lucia, um sorriso caloroso no rosto. Esses momentos haviam se tornado preciosos para todos eles, menos momentos tranquilos, quando o mundo parecia perfeito. Mas nem todo mundo em Willow Creek compartilhou sua satisfação. As notícias viajaram rápido em cidades pequenas, e a presença de uma mãe solteira e sua filha que moravam na fazenda de Hallie Hart desencadearam muitas fofocas. Martha se aqueceu um pouco para Lucia, impressionada com sua ética de trabalho e as melhorias visíveis na fazenda. Mas outros, como Gianni Mitchell, viram Lucia com suspeita e ressentimento. Uma noite, quando Lucia estava preparando o jantar na cozinha de Eli, uma rotina em que eles caíram naturalmente, o telefone tocou. Ele respondeu, sua expressão ficando sério enquanto ouvia. Eu entendo, ele disse finalmente. Eu estarei lá logo que amanhã. Quando ele desligou, Lucia podia ver a preocupação em seus olhos. O que está errado? Ela perguntou. Ele suspirou pesadamente. Esse foi Jack Wilson Moretto de Martha. Há um problema com o empréstimo agrícola. O banco quer se encontrar comigo amanhã. Cyril. Lucia perguntou, colocando a faca que ela usava para cortar vegetais. Pode ser, admitiu ele. A fazenda não é lucrativa há alguns anos. Eu tenho feito pagamentos mínimos, mas... Ele parou, esfregando a testa. Eu pensei que tinha mais tempo para mudar as coisas. Lucia sentiu um nó frio de medo no estômago. A fazenda havia se tornado seu santuário, sua esperança para um futuro estável. Há algo que eu possa fazer? Ele balançou a cabeça. A menos que você tenha alguns milhares de dólares escondidos naquela casa, disse ele, tentando um sorriso que não alcançou seus olhos na manhã seguinte. Eli se vestiu de um bom terno e dirigiu para a cidade para a reunião. Lucia tentou se manter ocupado, erguejando o jardim com Emma ao seu lado, mas sua mente continuou retornando a Eli e ao banco. Pouco antes do meio-dia, o carro de Martha puxou a garagem. Ela saiu, seu rosto sombrio. Martha Lucia a cumprimentou, enxugando as mãos no jeans. O que o traz por aqui? Eu pensei que você deveria saber o que está acontecendo, disse Martha, sua vasculha usual temperada com preocupação. Ele está no banco com Thomas Mitchell, o pai de Gianni, lembrou Lucia. O que ele quer? Martha olhou para Emma, que estava brincando nas proximidades com seu cavalo de pelúcia. Talvez devêssemos conversar dentro, ela sugeriu. Na cozinha, Martha não se incomodou com uma conversa fiada. Thomas Mitchell está chamando o empréstimo de Hallie. Diz que a fazenda não está ganhando lucro suficiente. Lucia sentiu seu estômago cair. Ele pode do isso? Legalmente, sim, Martha suspirou. Há cláusulas no contrato. Mas não é coincidência que isso esteja acontecendo agora, depois que você e Emma chegaram? O que você quer dizer? Lucia perguntou. Apesar de suspeitar que sabia, Martha deu a ela um olhar pontudo. Gianni Mitchell está de olho em ele há anos. Então, de repente, uma mulher muito jovem e sua filha se mudam para sua fazenda. As pessoas estão conversando, Lucia. Algumas pessoas pensam que você está aproveitando. Isso é ridículo, disse Lucia, raiva queimando. Ele nos ofereceu um lugar para permanecer em troca de trabalho. Não há nada impróprio nisso. Você e eu sabemos disso, Martha concordou. Mas as pequenas cidades correm com fofocas. E os Mitchells têm muita influência em Willow Creek. Lucia se sentiu doente. A presença dela colocou em risco a fazenda de Hallie. Que pode ser feito? Ele precisa convencer Thomas de que ele pode tornar a fazenda lucrativa novamente, disse Martha. Ou ele precisa obter dinheiro suficiente para pagar uma parte significativa do empréstimo. Quanto? Lucia perguntou. Mais do que qualquer um de nós, Martha respondeu sombriamente. Eu gostaria de poder ajudar mais, mas Jack e eu estamos apenas nos tornando. Depois que Martha saiu, Lucia acompanhou a cozinha, sua mente correndo. Ela não podia deixar ele perder a fazenda da família. Não por causa dela, afinal não havia feito por eles. Quando ele voltou no final da tarde, seu rosto disse a ela tudo o que precisava saber. Tão ruim? Ela perguntou suavemente enquanto ele caiu em uma cadeira de cozinha. Mitchell me deu 60 dias para pagar $20 mil ou desocupar a propriedade, disse ele. Sua voz ralou. Lucia ofegou. 20 mil, isso é impossível. Não é impossível, ele corrigiu. Apenas improvável. Eu poderia vender parte do gado.
talvez até parte da terra. Mas ele balançou a cabeça. Esta fazenda está na minha família há gerações. Promete ao meu pai que continuaria. Isso é por causa de nós, não é? Lucia perguntou em silêncio. Martha me contou sobre Johnny Mitchell. Ele olhou para cima brutamente. Martha fala demais. E não, isso não é por causa de você e Emma. A fazenda vem lutando há anos. Mitchell está apenas usando isso como uma desculpa. Mas o tempo é o que é, ele interrompeu firmemente. Eu não quero que você se culpe, Lucia. Este é o meu problema, não o seu. Mas parecia o problema dela também. Durante o jantar, Lucia viu Ellie interagir com Emma, pacientemente respondendo suas perguntas sobre os animais da fazenda, suas preocupações anteriores escondidas atrás de um sorriso gentil para o benefício de sua filha. Naquela noite, depois que Emma estava dormindo, Lucia sentou-se nos degraus da cabana, olhando para o céu cheio de estrelas. A fazenda era pacífica à luz da lua, tão diferente da vida caótica que eles levaram antes de chegar aqui. Um som a fez virar. Eli estava caminhando em direção à cabana, sua silhueta familiar agora na escuridão. Lembre, se eu me juntar a você, ele perguntou, gesticulando para o passo ao lado dela. É a sua fazenda, respondeu Lucia, movendo-se para dar espaço. Por enquanto, disse Ellie com um sorriso irônico, sentado, embora talvez não por muito tempo. Eles ficaram em silêncio por um momento, a noite viva com o som de grilos e a piada ocasional de uma coruja. Eu tenho pensado, Lucia finalmente disse. Talvez Emma e eu devessem sair. Eli virou-se para ela, surpresa e magoada em seus olhos. Vá embora? Por quê? Você sabe o porquê, disse Lucia suavemente. A cidade fofoca, os Mitchells. Estamos dificultando as coisas para você. Isso não é verdade, insistiu Eli. Ter você e Emma aqui é a melhor coisa que aconteceu com esta fazenda em anos. Para mim também, acrescentou ele calmamente. Lucia sentiu seu coração pular uma batida com suas palavras. Mas sua fazenda... Vou descobrir algo, disse ele, embora sua voz não tivesse condenação. Já enfrentei momentos difíceis antes. Não é assim, argumentou Lucia. Não com o banco ameaçando levar tudo. Ele ficou quieto por um longo momento. Para onde você iria? Ele finalmente perguntou. Pergunta pendurada no ar entre eles. A verdade era que Lucia não sabia. De volta à estrada, para a incerteza e a luta que eles conheciam antes, o pensamento fez seu peito apertar com Fear. Eu não sei. Ela admitiu. Mas não posso deixar você perder sua casa por causa de nós. Não. Seria por sua causa, disse ele com firmeza. E além disso, ainda não perdi. Ele estendeu a mão hesitante e pegou a mão dela. Sua palma estava quente e calejada contra a dela, forte em anos de trabalho agrícola. Eu não quero que você vá, Lucia, disse ele, sua voz baixa e sincera. Nos últimos 2 meses, tendo você e Emma aqui, é como se a fazenda tivesse viva novamente. Como eu ganhava vida novamente. Lucia olhou para as mãos unidas, depois no rosto de Ellie, sombreado à luz da lua. Ela viu honestidade lá e algo mais, menos algo que fez seu coração correr. Eu também não quero ir, ela sussurrou. Ele caiu nos lábios e por um momento Lucia pensou que poderia beijá-la. Mas então, ele desviou o olhar, liberando a mão dela. Vamos descobrir isso, prometeu. Na manhã seguinte, Lucia acordou com nova determinação. Se ele precisasse tornar a fazenda lucrativa novamente, ela o ajudaria. Ela pegou muito sobre operações agrícolas nos últimos 2 meses e tinha ideias. Depois do café da manhã, ela encontrou ele no celeiro, verificando uma vaca grávida. Eu tenho pensado, disse ela sem preâmbulo. Você tem toda essa terra, mas está usando apenas parte dela para culturas. E se expandirmos, ele olhou para cima, surpreso com sua franqueza. Expandido como? Vegetais orgânicos, sugeriu Lucia. Minha avó os cultivou. Eles vendem por um prêmio e há um mercado crescente. A loja de alimentos naturais da cidade pode ser um ponto de partida. Eli considerou isso. Pode funcionar, mas levaria tempo para estabelecer. Tempo não temos. E precisaríamos de dinheiro para startup, para sementes, equipamentos. E quanto ao seu querida? Lucia pressionou. Percebi que suas colmeias estão produzindo mais do que você pode usar. Poderíamos fazê-lo, vendê-lo no mercado dos agricultores na próxima cidade? Meu primo costumava fazer isso. Fez um bom dinheiro. Uma centelha de interesse iluminou os olhos de Ellie. Na verdade, isso não é uma má ideia. As colmeias estão produzindo bem este ano. Incentivado, Lucia contínuo. E quanto a agroguismo, as pessoas da cidade gostam de visitar fazendas, especialmente as tão bonitas quanto Maple Run. Poderíamos oferecer passeios de feno para crianças, talvez até montar um pequeno suporte de fazenda. Oh, disse ele, um pequeno sorriso. Se formando, né? Você realmente pensou sobre isso? Eu tenho, admitiu Lucia. Eu quero ajudar ele. Esta fazenda significa algo para mim também agora.
A expressão de Eli suavizou. Obrigado, ele disse simplesmente. Nas próximas semanas, eles trabalharam incansavelmente para implementar as ideias de Lucia. Eles engarrafaram mel em frascos que Marta encontrou em seu sótão. Projetou rótulos simples e os levaram ao mercado dos agricultores. Para sua surpresa, eles se esgotaram em poucas horas. O estande da fazenda foi o próximo. Eles o montaram no final da garagem vendendo ovos frescos, vegetais do próspero jardim de Lucia e mais mel. A notícia se espalhou rapidamente e logo, eles tinham clientes regulares dirigindo de cidades vizinhas. Emma também fez sua parte. Visitantes encantadores com seu conhecimento dos animais da fazenda. Eli a ensinou a coletar ovos com cuidado. E ela se orgulhava de colocá-los em caixas para venda. Uma noite, enquanto eles destacaram seus ganhos para a semana, Eli olhou para Lucia com um novo respeito. Fizemos mais esta semana do que eu costumo fazer em um mês, disse ele surpreso. Suas ideias estão funcionando. Lucia sorriu, satisfeito, mas cauteloso. É um começo, mas ainda estamos muito longe de $20.000. É verdade, reconheceu Eli, mas é mais esperança do que eu tinha antes. No dia seguinte, um elegante carro preto parou para a fazenda. O próprio Thomas Mitchell saiu, seguido por sua filha Diane. Eles fizeram um par imponente. Amy em um terno caro, ela em um vestido de grife que parecia muito impraticável para uma visita à fazenda. Ele estava no campo. Então Lucia os cumprimentou no estande da fazenda. Senhor Mitchell, senhorita Mitchell, disse ela educadamente. Posso ajudar-lo com alguma coisa? Temos ovos frescos e mel hoje. Thomas Mitchell a considerava friamente. Não estamos aqui para fazer compras, senhora Marques. Estamos procurando ele. Vou pegar-lo para você, Lucia ofereceu. Mas Diane a interrompeu. Vamos esperar aqui, disse ela, sua voz pingando de doçura falsa. Por que você não corre junto e diz a ele que chegamos? Engolindo seu orgulho, Lucia foi encontrar Ellie. Ele estava reparando uma cerca no campo traseiro, sua camisa úmida de suor. Os Mitchells estão aqui, disse ela. Ambos. A expressão de Ellie escureceu. O que eles querem? Eles não disseram, mas não parecem felizes. Quando eles voltaram para o estande da fazenda, encontraram Emma mostrando Diane, o cavalo de pelúcia, que ele havia lhe dado. Diane mal estava escondendo sua impaciência. Thomas, Diane, Eli os cumprimentou. Isso é uma surpresa. Eu estava no bairro e pensei em ver como as coisas estão progredindo com o seu plano de pagamento, disse Thomas. Seu olhar assumindo a modesta fazenda com um ceticismo óbvio. Estamos trabalhando nisso, respondeu Eli uniformemente. A renda da fazenda aumentou significativamente nas últimas semanas. Thomas levantou uma sobrancelha. Tem agora? E suponho que isso seja devido ao seu novo arranjo. Seus olhos tremeram. Para Lucia e de volta. A mandíbula de Ellie se apertou. Lucia trouxe algumas ideias excelentes para a fazenda. Nossos mel e vegetais estão vendendo bem e estamos explorando outros fluxos de receita. Que charmoso! Diane interrompeu, seu sorriso não alcançando seus olhos. Um pequeno negócio familiar regular. Lucia sentiu suas bochechas queimarem. A implicação. Mas segurava a língua. Esta não foi a hora de confronto. Talvez pudéssemos falar em particular. Eli? Sugeriu Thomas. Business é importante. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente de Lucia, respondeu ele firmemente. Ela é minha parceira nisso. A palavra parceiro enviou uma vibração calorosa pelo peito de Lucia, mesmo quando ela observou a expressão azeda de Diane. Muito bem, disse Thomas rigidamente. Eu tenho revisado sua situação, Eli, e estou preocupado com o fato de que, mesmo com essas melhorias modestas, você não poderá cumprir os termos que discutimos. Ainda temos tempo, apontou. Eli. Sim, mas o tempo nem sempre é a resposta, continuou Thomas sem problemas. É por isso que gostaria de propor uma alternativa. Estou ouvindo, disse Ellie com cautela. O Mitchell Agrobusiness Group tem procurado expandir suas operações nessa área. Estaríamos preparados para comprar a Maple Room Farm a um valor justo de mercado, o suficiente para pagar seu empréstimo e deixar você com uma quantia confortável para começar fresco em outros lugares. A expressão de Ellie endureceu. Maple Run não está à venda. Não fique apressado, aconselhou Thomas. Esta é uma oferta generosa, considerando as circunstâncias. Meus associados já elaboraram a documentação preliminar. Ele gesticulou para a pasta que Diane estava segurando. Eu disse. A fazenda não está à venda, repetiu ele. Sua voz baixa, mas firme. Thomas suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ele... Seja razoável, mesmo que seus pequenos empreendimentos laterais sejam bem-sucedidos, eles não geram o suficiente para salvar a fazenda? A propriedade vale mais como parte de nossa operação maior. E o que aconteceria com isso? Lucia perguntou, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo.
Thomas olhou para ela com demissão. Não é sua preocupação, senhora Marques. Imenha. Preocupação, insistiu Lucia. Esta fazenda está na família de Helly há gerações. É mais do que apenas terra e edifícios. Diane deu um passo à frente, seus olhos frios. E há quanto tempo você está aqui? 2 meses, 3. Você não está em posição de dar uma palestra sobre o legado da família. Eli se aproximou. De Lucia sua presença estável e solidária. Agradeço a oferta, Thomas, mas minha resposta é não. Vamos cumprir os termos do empréstimo. O rosto de Thomas endureceu. Espero que você reconsidere, Eli. Esta oferta não estará na mesa. Paris. Ele se virou para sair e depois parou. E só para você saber, o inspetor de saúde estará visitando todas as operações agrícolas do condado na próxima semana. Confio em sua... Enterprise atende a todos os regulamentos. A ameaça foi pouco velada e Lucia sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Depois que os Mitchells foram embora, ele chutou o chão em frustração. Eles não vão facilitar isso. O que ele quis dizer sobre o inspetor de saúde? Lucia perguntou, preocupado. Isso significa que precisamos garantir que tudo esteja em codificação, explicou Eli. O mel, os ovos, o suporte, tudo. Naquela noite, depois que Emma estava dormindo, Eli e Lucia sentaram na mesa da cozinha, cercados por documentos regulatórios que eles imprimiram na biblioteca da cidade. Os requisitos eram esmagadores. Precisamos de licenças especiais para o mel, observou Lucia, examinando uma página. E os ovos precisam ser lavados e classificados adequadamente. E o estande precisa de uma licença comercial, acrescentou ele, esfregando os olhos cansados. Além disso, certificados de inspeção para a cozinha se estamos preparando itens alimentares. Lucia sentiu-se desespero entrando. Podemos fazer tudo isso com o tempo? Ele estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Temos que tentar. No dia seguinte, eles dirigiram para o assento do condado para arquivar as licenças necessárias. O processo foi complicado e caro, consumindo seus lucros modestos. Mas eles não podiam correr o risco de ser fechado. Não com o futuro da fazenda. Em jogo, de volta a Maple Run, eles trabalharam incansavelmente para criar tudo para o C. Ele instalou uma estação de lavagem adequada para os ovos, enquanto Lucia organizou a área de produção de mel de acordo com os regulamentos. Marta e Jack vieram para ajudar, impressionados com a determinação deles. Vocês dois fazem um bom time, observou Marta, observando-os trabalhar lado a lado. Estamos apenas tentando salvar a fazenda, disse Lucia, embora não pudesse negar a verdade nas palavras de Marta. Ela e Eli caíram em um ritmo natural, antecipando as necessidades um do outro. Apoiando-se durante longos dias de trabalho, na noite anterior à inspeção da saúde, eles ficaram acordados até tarde checando tudo. Emma estava escondida na cama na casa principal, cansada demais para voltar para a cabana. Acho que fizemos tudo o que podemos, disse ele finalmente, desabando nos degraus da varanda. Lucia sentou-se ao lado dele, exaustão penetrando em seus ossos. Espero que seja o suficiente. Obrigado, disse ele de repente virando-se para olhar lá. Por tudo que você fez. Eu não poderia ter conseguido nada disso sem você. Na luz macia da varanda, seu rosto estava aberto e vulnerável de uma maneira que Lucia não tinha visto antes. Ela se sentiu atraída por ele, a conexão entre eles mais forte do que nunca. Eu deveria estar agradecendo você, disse ela suavemente. Você nos levou quando ninguém mais faria. Melhor decisão que já tomei, respondeu ele, sua voz husky. O ar entre eles parecia engrossar com sentimentos não ditos. Ele se inclinou para mais perto, seu olhar caindo nos lábios dela. Desta vez, ele não desviou o olhar. Quando sua boca se encontrava, Lucia sentiu uma onda de calor espalhada por seu corpo. Seu beijo foi gentil no começo, questionando, e depois, mais certo quando ela respondeu. A mão dele chegou ao copo dela, seu toque macio. Quando eles finalmente se separaram, o coração de Lucia estava correndo. Ela não esperava isso, não esperava a onda de emoção que veio com isso. Eu queria fazer isso por um tempo, admitiu ele, seu polegar traçando a bochecha dela. Por que você não? Lucia perguntou, sem fôlego. Eu estava com medo... Ele... Com medo que você pensasse que eu estava aproveitando sua situação. Com medo de sair? Eu não vou a lugar nenhum, garantiu Lucia. Surpreenda-se com a certeza que sentia. O sorriso de Eli era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Bom, ele disse simplesmente e a beijou novamente. O inspetor de saúde chegou prontamente. Às 9 da manhã seguinte. Ele era um homem severo com uma prancha e um olhar meticuloso para obter detalhes. Lucia ficou nervosamente ao lado de Helly, enquanto o inspetor examinou todos os aspectos de sua operação. Sua área de produção de mel é bem organizada, observou ele, fazendo um cheque em seu formulário.
e a estação de lavagem de ovos atende aos requisitos. Eles o seguiram até o estande da fazenda, onde ele inspecionou a área de exibição e a unidade de refrigeração que haviam instalado para os ovos. Você claramente se esforçou para cumprir os regulamentos, disse o inspetor, sua expressão amolecendo um pouco. A maioria das pequenas operações que visito não é tão preparada. Eli e Lucia trocaram olhares esperançosos. Existem alguns problemas menores, continuou o inspetor, mas nada que justifique o encerramento. Vou observar. Os no meu relatório. Você terá 30 dias para resolver. O alívio lavou sobre Lucia. Eles haviam passado. Depois que o inspetor saiu, ele a varreu em seus braços, tirando menos em comemoração. Nós fizemos isso, Lucia riu, o peso da preocupação levantando seus ombros. Fizemos isso, ela concordou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. A vitória deles teve vida curta, no entanto. No dia seguinte, chegou uma carta do banco, subindo seu prazo de pagamento em 2 semanas. Eles não estão jogando justos, disse Eli, raiva evidente em sua voz ao ler a carta. Thomas está nos empurrando para um canto. Apesar de suas vendas crescentes, elas ainda estavam longe dos $20 mil de que precisavam. O novo prazo lhes deu menos de um mês. Precisamos pensar maior, disse Lucia, sua mente correndo. Que tal um festival de fazenda? Poderíamos convidar todo o condado, cobrar admissão, vender comida e artesanato. Eli considerou isso. Pode funcionar, mas precisamos de ajuda. Muito disso, então vamos pedir ajuda, sugeriu Lucia. Martha e Jack, seus outros amigos na cidade. Pessoas que se preocupam com o bordo. A notícia de seu plano se espalhou rapidamente. Martha mobilizou seus amigos da igreja, Jack estendeu a mão para seus amigos do Corpo de Bombeiros Voluntários, e até Frank da loja de ferragens se ofereceu para doar suprimentos. Quando os preparativos para o festival começaram, Lucia foi tocada pela resposta da comunidade. As pessoas que ela mal conhecia apareceram para ajudar a montar cabines, luzes de cordas no celeiro para dançar e preparar comida para o evento. Não posso acreditar quantas pessoas se preocupam com esse lugar, disse ela a Eli uma noite enquanto observavam voluntários transformar a fazenda. Não é apenas a fazenda com a qual eles se importam, respondeu Eli, apertando a mão dela. Somos você, eu e Emma. Nós nos tornamos algo especial aqui, Lucia. As pessoas podem ver isso. O dia do festival ocorreu brilhante e claro. Os carros alinhavam a longa calçada e derramaram na estrada. As famílias chegaram, pagando alegremente a taxa de entrada e explorando as atividades que haviam montado em torno da fazenda. Emma estava em seu elemento, liderando crianças em turnês pelas canetas de animais, seu conhecimento e entusiasmo ganhando sorrisos dos pais. Lucia conseguiu as cabines de comida, onde Martha e suas amigas serviram tortas caseiras, frango frito e limonada fresca. Ele se mudou pela multidão, agradecendo as pessoas por terem vindo, seu rosto mais relaxado do que Lucia o vira em semanas. No celeiro, uma banda local tocou música country e os casais dançaram no piso improvisado. Quando a noite se aproximava, Lucia levou um momento para se afastar da agitação. Ela caminhou até a beira da propriedade, onde podia ver toda a fazenda espalhada diante dela. As luzes amarradas entre as árvores brilhavam como estrelas, risadas e música flutuou na brisa. E, pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Lá está você. A voz de Haley veio de trás dela. Ele se aproximou, seu sorriso quente na luz desaparecida. Eu tenho procurado por você, apenas levando tudo, explicou Lucia, gesticulando para a cena diante deles. Ele ficou ao lado dela, seus ombros tocando. É alguma coisa, não é? Eu nunca pensei em ver Maple correndo assim de novo, menos cheio de vida, cheio de pessoas. É lindo, concordou Lucia. Martha tem contado o dinheiro, disse ele, uma nota de emoção em sua voz. Entre as taxas de entrada, vendas de alimentos e doações, levantamos quase $15 mil. O coração de Lucia saltou. Isso é incrível, mas ainda não é suficiente. Não, reconheceu Eli. Mas está mais perto do que estávamos ontem. E há algo mais, ele pegou a mão dela e a levou de volta para casa. Na varanda, Emma estava sentada com um casal de idosos, Lucia não reconheceu. A mulher estava segurando o cavalo recheado de Emma, examinando-o com um sorriso suave. Luta, disse ele. Eu gostaria que você conhecesse Ellen e Robert Turner. Eles são donos da fazenda Appleseed Turner do outro lado do condado. O casal ficou quando se aproximou. Ellen, uma mulher pequena com cabelos prateados e olhos gentis, deu um passo à frente. Então você é Lucia, ela disse calorosamente. Ouvimos muito sobre você de Martha, e essa pequena dama está nos contando tudo sobre seus animais. Ela sorriu para Emma. E bom com Hack? Lu, disse Lucia, curioso sobre por que ele a trouxe.
Para conhecê-los, Robert, alto e digno apesar de seus anos, falou. Ele nos diz que você tem sido a força motriz por trás da salvamento de bordo. Fizemos isso juntos, Lucia corrigiu, olhando para Ellie. É isso que ouvimos, disse Ellen com um sorriso conhecedor. E é por isso que estamos aqui. Veja, Robert, e eu estamos nos aposentando. Nossos filhos se mudaram anos atrás e estamos procurando as pessoas certas para assumir nossa fazenda. Lucia olhou para ele, confuso. Os Turners querem nos vender 50 acres de seu pomar de maçã, explicou ele, emoção em sua voz. Há um preço que podemos pagar com o dinheiro que arrecadamos. Mas por que você venderia para nós? Lucia perguntou aos Turners. Certamente existem outros compradores que poderiam pagar mais. Existem, reconheceu Robert, incluindo o agronegócio de Mitchell. Mas não queremos que nossa terra vá a alguma corporação que irá arrancar árvores de 100 anos para lucro. Queremos que ela vá a pessoas que entendem o que realmente significa agricultura. Pessoas como vocês dois, acrescentou Ellen, que estão dispostos a lutar por uma fazenda, por um legado. Lucia sentiu-se sobrecarregado por sua generosidade. Eu não sei o que dizer. Diga assim, sugeriu Eli, pegando a mão dela. Com o pomar da Apple, podemos expandir nossa operação. Aumentar nossa receita significativamente pode ser suficiente convencer o banco a reestruturar o empréstimo, mas ainda não temos os 20 mil completos, apontou Lucia. Essa é a outra notícia, disse Eli, seus olhos brilhando. Frank, da loja de ferragens, tem um irmão que trabalha no First National Bank na cidade. Ele acha que eles podem estar dispostos a refinanciar nosso empréstimo a um ritmo melhor. Afasta-se completamente do banco de Mitchell. A esperança floresceu no peito de Lucia. Isso é possível. Vale a pena tentar, disse ele. O que você diz? Você está comigo? Lucia olhou para Emma, conversando alegremente com Ellen Turner. Depois de volta a ele, seus olhos não têm apenas esperança, mas algo mais profundo, menos amor, compromisso, um futuro. Estou com você, disse ela com firmeza. Aconteça o que acontecer, nós enfrentaremos isso juntos. Enquanto o festival continuava ao seu redor, Lucia sentiu algo mudando dentro dela, menos o último de suas paredes descendo. O medo que a levou por tanto tempo finalmente dando lugar a confiar. Aqui, com ele e Emma, ela encontrou mais do que apenas um emprego ou um lugar para ficar. Ela havia encontrado um lar, uma família, uma segunda chance. E ela não estava prestes a deixar ninguém tirar isso. Os dias seguintes ao Festival da Fazenda foram um turbilhão de atividade. Eli e Lucia dirigiram para a cidade para se reunir com o irmão de Frank, no First National Bank, trazendo seu plano de negócios, projeções de lucro e a promessa da compra de pomar da Apple. Você montou um pacote impressionante, disse James Wilson, o oficial de empréstimos, enquanto analisava a documentação deles, especialmente considerando a linha do tempo curta. Não tivemos muita escolha, explicou ele. Willow Creek Bank subiu nosso prazo inesperadamente. James assentiu conscientemente. Thomas Mitchell tem uma reputação de táticas agressivas, mas sua perda pode ser nosso ganho. Ele fechou a pasta e olhou para os dois. Vou precisar apresentar isso ao comitê de empréstimos, mas estou otimista. Você deve nos ouvir dentro de uma semana. Enquanto voltavam para Maple Run, a mente de Lucia estava cheia de esperança e preocupação. Você acha que eles vão aprovar? Ela perguntou. Ele estendeu a mão do outro lado do assento para pegar a mão dela. Acho que temos uma boa chance. James parecia impressionado com o que realizamos em tão pouco tempo. Muito disso é graças a você, acrescentou Eli, olhando para ela com olhos quentes. Suas ideias, sua determinação. Você deu uma nova vida em bordo. Lucia sorriu. Squeeze em sua mão. Fizemos isso juntos, você e eu e Emma. A Mac de sua filha trouxe um novo pensamento à mente. Falando em Emma, eu deveria matricular lá na escola em breve. O período de outono começa em algumas semanas. A expressão de Haley iluminou. Então você está realmente hospedado? Não importa o que aconteça com um banco. Estou realmente hospedado, confirmou Lucia, a certeza em seu coração mais forte do que nunca. Esta é a nossa casa agora. A palavra nosso pendurou entre eles, cheia de promessa. Quando eles voltaram para a fazenda, encontraram Marta sentada na varanda com Emma, ensinando menos a como conchas de ervilhas. Aí está você, Marta chamou. Como foi a reunião? Melhor do que o esperado, respondeu Eli, subindo os degraus da varanda. James está levando nossa solicitação ao comitê de empréstimos. Devemos saber algo em breve. Isso é uma notícia maravilhosa, disse Marta, alívio genuíno em sua voz. E há mais boas notícias. Ellen Turner ligou. Ela e Robert têm a papelada pronta para venda de pomares sempre que estiver pronto. Emma olhou para cima de suas ervilhas. Estamos recebendo maçãs, Sr. Eli? Com certeza somos, Little Lady, respondeu Eli,
agitando seus cabelos carinhosamente. Um pomar inteiro cheio deles. Posso ajudar a escolher as maçãs? Emma perguntou ansiosamente. Você será o nosso principal inspetor da Apple, garantiu ele com uma piscadela. Naquela noite, depois que Marta saiu e Emma foi enfiada na cama na cabana, ele e Lucia sentaram-se no balanço da varanda, o braço em volta dos ombros dela, enquanto observavam as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro. Parece quase bom demais para ser verdade, murmurou Lucia. Alguns meses atrás, Emma e eu estávamos andando por uma estrada empoeirada sem ter para onde ir. E agora você está em casa? Ele terminou para ela, puxando menos para mais perto. Casa, repetiu Lucia, saboreando a palavra. Eu nunca pensei que teria isso de novo. Eli se virou para encarar, lá, sua expressão séria. Lucia, há algo que preciso lhe dizer, algo que eu deveria ter explicado antes. Lucia sentiu um lampejo de desconforto. Eli respirou fundo. Você me perguntou uma vez se eu queria me acalmar, começar uma família. Eu disse que sim, uma vez. Há mais nessa história. Ele olhou para os campos, reunindo seus pensamentos. O nome dela era Sarah. Ficamos noivos há 6 anos. Ela cresceu aqui em Willow Creek, mas ela sempre sonhou com a vida da cidade. Pensei que poderia fazê-la feliz aqui, fazer a fazenda o suficiente para ela. Lucia ouviu em silêncio, sentindo que isso era algo que ele precisava compartilhar. 2 semanas antes do nosso casamento, ela me disse que não podia continuar com ele. Disse que havia recebido um emprego em Chicago que sufocaria se ficasse aqui. Sua voz estava firme, mas Lucia podia ouvir a velha dor embaixo dela. Ela se... No dia seguinte, eles passaram no dia seguinte fazendo telefonemas desesperados, alcançando todos que conheciam quem poderia ajudar. A resposta foi tocante, os profissionais de lugares para ficar, empregos, assistência na mudança menos. Mas ninguém tinha o tipo. De money eles precisavam salvar a fazenda. Na noite do segundo dia, a realidade estava afundando. Eles começaram a embalar itens essenciais, classificando o que poderiam levar e o que teriam para deixar para trás. Para onde vamos? Emma perguntou, confusão e medo em sua pequena voz enquanto observava Lucia dobrar as roupas em uma mala. Não temos certeza, querida, respondeu Lucia honestamente. Mas estaremos juntos, você, eu e Eli. Voltaremos para visitar Star e as galinhas? Emma persistiu. O coração de Lucia se partiu com a pergunta. Eu não sei, Emma. A fazenda pode pertencer a outra pessoa em breve. O lábio inferior de Emma tremia. Mas este é o nosso lar. Lucia puxou a filha para perto, lutando contra as lágrimas. O lar é onde as pessoas que você ama estão, baby. E sempre estaremos juntos, não importa para onde vamos. Mas, naquela noite em Copas do Dormir, Lucia saiu da cabana e caminhou até a horta que trabalhou tanto para restaurar. Ao luar, as plantas pareciam prateadas e mágicas, os frutos de seu trabalho prosperando, apesar da incerteza que os envolve. Som dos passos a fez virar. Ele se aproximou, sua silhueta familiar e querida agora. Não conseguia dormir também? Ele perguntou, vindo para ficar ao lado dela. Lucia balançou a cabeça. Eu continuo pensando que deve haver algo que estamos perdendo, alguma salucão. Em que não pensamos. Eli ficou quieto por um momento, depois disse. Eu tenho uma ideia. Eu tenho mudado em minha mente o dia todo, mas não tinha certeza se era a hora certa. O que é? Lucia perguntou, esperança queimando. Ele pegou as mãos nas dele. Case comigo, ele disse simplesmente. Lucia olhou para ele, pego de surpresa. OQ. Case comigo. Ele repetiu, seus olhos seriamente à luz da lua. Eu sei que o momento é terrível, com tudo o que está acontecendo. E eu sei que é rápido. Mas eu te amo, Lucia. Quero construir uma vida com você e Emma. Seja aqui ou em outro lugar. Eli. Lucia respirou, seu coração disparado. Certeza com tudo o que está acontecendo. Nunca tive mais certeza de nada, disse ele com firmeza. Quando eu fiz essa oferta louca no dia em que você chegou, alguma parte de mim já sabia. Você é quem eu estava esperando. As lágrimas encheram os olhos de Lucia, mas eram lágrimas de alegria em meio à tristeza de sua situação. Sim, ela sussurrou. Sim, vou me casar com você. Ele a puxou para perto, seu beijo cheio de promessas e esperança, apesar da incerteza que os envolve. Por um momento, eles ficaram no jardim, segurando-se, encontrando força em seu amor. Na manhã seguinte, seu último dia antes do prazo de Mitchell, eles foram despertados pelo som dos veículos que entram na garagem. Ele olhou pela janela, sua expressão mudando de confusão para descrença. Você precisa ver isso, disse ele a Lucia do lado de fora. Uma multidão se reuniu. Martha e Jack estavam lá, junto com Frank da loja de ferragens Helen e Robert Turner, e dezenas de outras pessoas da cidade. Eles carregavam ferramentas, pincéis, escadas e caixas de suprimentos. O que está acontecendo? Lucia perguntou quando eles pisaram na varanda. Marta deu um passo à frente.
um olhar determinado. Não, Ross. Ouvimos falar do prazo de Mitchell. Estamos aqui para ajudar. Ajuda como? Ele perguntou, parecendo confuso. Vamos preparar esta fazenda para um casamento, anunciou Marta. Bem aqui. Hoje. Lucia ofegou. Como você sabia? Marta sorriu. Ele me ligou ontem à noite depois que ele propôs. Estamos fazendo ligações desde então. Mas o prazo, Lucia começou. Um problema de cada vez, interrompeu Marta. Primeiro, vamos dar a vocês dois o casamento que você merece. Depois vamos lidar com Thomas Mitchell. Antes que Lucia pudesse protestar, Marta estava organizando equipes de voluntários. Alguns começaram a amarrar luzes no celeiro, outros montaram mesas e cadeiras no quintal. As mulheres da igreja de Marta chegaram com comida para uma recepção, e Helen Turner trouxe flores de seu jardim. Eu não entendo, disse Lucia, observando a enxurrada de atividades. Como se casar ajuda com a fazenda? Pode não, Marta admitiu. Mas isso nos dá algo pelo qual lutar. E mostra a Mitchell que você não está desistindo, que a corrida de bordo é mais do que apenas terra a menos, é o coração de uma família. Uma comunidade Emma, acordando para encontrar a fazenda transformada, ficou em êxtase com o casamento. Boca, vai ser meu pai agora? Ela perguntou a Halle, seus olhos arregalados de esperança. Halle se ajoelhou até o seu nível. Se tudo bem para você, Little Lady, eu ficaria honrado em ser seu pai. Emma jogou os braços em volta do pescoço dele. Sim, por favor. À medida que a manhã avançava, mais pessoas chegaram. Alguém trouxe um vestido branco simples para Lucia, e o pastor local se ofereceu para realizar a cerimônia. Ao meio-dia a fazenda estava pronta, transformada em um local de casamento rústico, mais bonito do que qualquer coisa que Lucia poderia ter imaginado. Marta a ajudou a se preparar na fazenda, organizando seus cabelos com flores silvestres. Dos Campos, não acredito que isso está acontecendo, disse Lucia, olhando para o reflexo dela no espelho. Tudo está se movendo tão rápido. Às vezes rápido está certo, respondeu Marta, ajustando uma flor. Quando Jack me propôs, nos conhecemos 3 semanas. Estivemos casados há 46 anos. Mas e amanhã? Lucia perguntou, expressando seu medo. Após o casamento, após a celebração, Mitchell ainda virá para a fazenda. A expressão de Marta ficou séria. Você nos deixou nos preocupar com isso. Hoje é para você e Ellie. A cerimônia foi marcada para 2 horas no pomar da Apple que eles compraram do Turners, enquanto Lucia esperava para caminhar pelo corredor improvisado. Emma ao lado dela em um lindo vestido azul, segurando um pequeno buquê, ela sente uma estranha sensação de paz descendo. O que quer que acontecesse amanhã? Hoje ela se tornaria a esposa de Ellie. Eles seriam uma família, oficialmente, de todas as maneiras que importavam. Jack Wilson apareceu ao seu lado, oferecendo seu braço. Marta achou que você precisava de alguém para acompanhar Lu pelo corredor, disse ele gentilmente. Eu ficaria honrado se você me tiver. Lágrimas ameaçaram se derramar. Obrigado, Lucia sussurrou, pegando o braço dele. A pequena reunião aumentou quando Lucia começou a andar, Emma pulando alegremente à sua frente. No final do corredor estava Ellie, seu rosto cheio de amor e admiração enquanto ele a observava se aproximar. As palavras do pastor eram simples e sinceras, falando de amor, compromisso e construção de uma família. Quando chegou a hora dos votos, ele pegou as mãos de Lucia nas dele. Lucia, ele começou, sua voz estável, e com certeza, quando você caminhou até a minha porta naquele dia, pensei que você estava procurando um emprego, mas o que você realmente estava trazendo era esperança, vida e amor. Você e Emma encheram os espaços vazios em meu coração nesta fazenda. Eu prometo amar você, para proteger você, para ser o marido e o pai que você se destaca por toda a fazenda. A voz de Lucia tremia quando ela respondeu. Ellie, você me viu quando ninguém mais olharia. Você me ofereceu abrigo quando todos os outros se afastaram. Você deu a Emma e a mim um lar, um lugar para pertencer. Prometo ficar ao seu lado, trabalhar ao seu lado, amar você de todo o coração, através do que quer que venha. O pastor os declarou marido e mulher, e quando Ellie a beijou, a comunidade reunida eclodiu de aplausos e aplausos. Emma avançou para se juntar ao seu abraço, e os 3 ficaram juntos, finalmente uma família. A celebração que se seguiu foi alegre e sincera. Mesas carregadas de comida, música tocando no celeiro, crianças correndo pelo quintal. O mapeou. Rune nunca se sentiu tão vivo quando a noite se aproximava. Lucia e ele ficaram juntos, cumprimentando seus convidados e aceitando parabéns. De repente, um silêncio caiu sobre a multidão. Lucia virou-se para ver Thomas Mitchell caminhando em direção a eles, seu rosto ilegível. Mitchell reconheceu Ellie, seu braço apertando protetoramente na cintura de Lucia. Ouvi dizer que houve um casamento, disse Mitchell,
olhando para a fazenda decorada. Muito o evento. O que você quer? Ele perguntou sem rodeios. Tinos at meia menos noite até o seu próprio prazo. Mitchell limpou a garganta. Na verdade, é por isso que estou aqui. Desenvolvimento em relação ao seu empréstimo. A multidão se reuniu mais perto. Tensão espessa no ar. Q-tip. Desenvolvimento? Lucia perguntou, suspeita em sua voz. O conselho do banco se reuniu em sessão de emergência nesta manhã, explicou Mitchell, parecendo desconfortável. Eles decidiram estender seus termos de empréstimo. Murmurs correram pela multidão. Marta deu um passo à frente. O Q. Trouxe essa mudança repentina, Thomas? Mitchell mudou seu peso. Novas informações vieram à tona sobre a lucratividade potencial da fazenda. A aquisição de pomar da Apple, o festival de sucesso. O conselho sentiu que uma reavaliação era justificada. Lucia não acreditou nele por um segundo. E isso não tem nada a ver com a carta que todo membro do conselho recebeu da Comissão Bancária Estadual? Ela perguntou inocentemente. A cabeça de Mitchell se levantou. Que carta? Jack Wilson deu um passo à frente. Aquele que questiona a legalidade de acelerar um prazo de empréstimo sem aviso ou documentação adequada. Um assunto bastante sério, entendo. O entendimento ocorreu em Lucia. A comunidade não estava apenas planejando um casamento, eles estavam lutando pela fazenda de maneiras que ela e ele nem sabiam. O rosto de Mitchell corou. Não sei nada sobre uma carta, mas independentemente disso, o conselho decidiu oferecer novos termos. 5 anos, interesse razoável, dependentes de melhorias contínuas na propriedade. E se recusarmos? Ele perguntou. Isso seria imprudente. Mitchell respondeu rigidamente. Ele olhou para Lucia, uma pergunta em seus olhos. Ela sentiu um pouco. Vamos considerar sua oferta, disse ele. Envie a papelada na próxima semana. Hoje, estamos comemorando. Mitchell parecia que queria dizer mais, mas pensou melhor nisso. Com um aceno curto, ele se virou e saiu. A multidão se separando para deixá-lo passar. Assim que ele se foi, aplausos surgiram. Jack deu um tapa nas costas de Ellie e Marta abraçou Lucia com força. Como você conseguiu isso? Lucia perguntou, surpreso. Cidades pequenas têm longas lembranças, explicou Jack com uma piscadela. E os regulamentos bancários são bastante específicos sobre as modificações de empréstimos. Digamos que os métodos de Thomas Mitchell não se sustentam bem com o escrutínio. Compramos seu tempo, acrescentou Marta. O resto depende de vocês dois. Obrigado, disse ele, sua voz espessa de emoção. Todos vocês. Nós não poderíamos ter feito isso sozinho. Enquanto a celebração continuava até a noite, Lucia se viu sentada na varanda balançando com Emma dormindo em seu colo. Ele se juntou a ela, colocando o braço em volta dos ombros dela. Senhora Hart, ele disse suavemente testando o nome. Lucia sorriu inclinando-se nele. Eu gosto do som disso. Eu também. Ele concordou, pressionando um beijo em seu templo. Eles se sentaram em um silêncio confortável, vendo as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro. Os sons da música e das risadas se afastaram do celeiro, onde seus amigos e vizinhos continuaram a comemorar. Você acha que ficaremos bem? Lucia perguntou em silêncio. A fazenda? Empréstimo. Eu sei que vamos, respondeu Eli com certeza. Temos o pomar, o estande da fazenda está indo bem e o First National ainda está interessado em refinanciar nosso empréstimo. Mitchell sabe que ele perdeu essa batalha. Não é só isso, disse Lucia, acariciando o cabelo de Emma gentilmente. Tudo, né? Essa nova família que fizemos. O braço de Ellie se apertou ao seu redor. Essa é a parte que tenho mais certeza. Você, eu, Emma menos deveríamos nos encontrar. Todo o resto é apenas detalhes. Você sabe, disse Lucia pensativo. Naquele primeiro dia, quando você disse que a posição da esposa ainda estava aberta, eu pensei que você era louco. Ele riu. Eu estava louco por você desde o início. E agora aqui estamos, Lucia se maravilhou, Seneri Ezra Hart. E a senhorita Emma Hart, acrescentou Eli, sorrindo para a criança adormecida. Ela precisa começar a escola em breve, disse Lucia. Devemos olhar para a inscrição na próxima semana. Já cuidou? Disse ele. A irmã de Marta é a secretária da escola. Emma está pronta para começar quando o mandato começar. Lucia balançou a cabeça na maravilha. Você pensa em tudo, ele e disse modestamente. E o Coral Phaser. O certo por vocês dois. Você já tem, garantiu Lucia, alcançando sua bochecha. Mais do que você sabe. No celeiro, a música mudou para uma música lenta e romântica. Ele levantou e estendeu a mão. Posso ter essa dança, senhora Hart? Lucia sorriu. E a Emma? Eu a peguei, disse Marta, aparecendo na varanda como se por mágica.
Vocês dois vão aproveitar sua dança de casamento. Este pequeno e eu ficarei bem aqui. Gentilmente, Lucia transferiu sua filha adormecida para os braços de Marta. Então ela pegou a mão de Helly e deixou menos a levar, lá ao celeiro, onde seus amigos haviam limpado um espaço no centro do chão, enquanto balançavam juntos a música. Cercada pelas pessoas que lutaram por eles, Lucia descansou a cabeça no ombro de Helly. Ela pensou no longo e duro caminho que a levou a Maple Run Farm, menos as rejeições, as lutas, o medo, e então ela pensou em onde essa estrada havia levado a Ellie, a uma casa, a uma comunidade que a abraçou e Emma como sua feliz. E lá sussurrou em seu ouvido. Mais do que eu jamais pensei possível, respondeu Lucia com sinceridade. Por cima do ombro de Ellie, ela podia ver a porta do celeiro da fazenda, ou os compas Alem, e as estrelas brilhando no alto. Maple Run Farm se estendeu em todas as direções. Não mais apenas o legado da família de Helly, mas o futuro compartilhado na manhã seguinte. Lucia acordou no início da cama de Helly, agora a cama deles menos na casa da fazenda. Emma ainda estava dormindo no quarto de hóspedes, cansado da emoção do dia anterior. Lucia escapou da cama, cuidadoso para não acordar Eli, e foi à cozinha para fazer café. Enquanto esperava que ele se preparasse, ela estava junto à janela, olhando para a terra deles. O sol estava subindo, pintando os campos ouro e fazendo o orvalho brilhar na grama. À distância ela podia ver o galinheiro, o celeiro e, além disso, o pomar de maçã que logo forneceria sua primeira colheita. Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. 3 meses atrás, ela estava desesperada, sem teto, rejeitada por todos, que se aproximou. Agora ela era Lucia Hart, com um marido que a adorava, uma filha que estava prosperando e uma fazenda que estava lenta, mas seguramente se tornando lucrativa. Ela ouviu passos atrás dela e virou-se para ver ele. Seus cabelos atorados no sono, seus olhos quentes de amor. Bom dia, esposa, disse ele, vindo para envolver os braços por trás. Bom dia, marido, ela respondeu, recostando-se contra o peito dele sólido. Juntos, eles observaram o sol nascer sobre Maple Run Farm, o início de seu primeiro dia inteiro, como marido e mulher, como família, como parceiros em todos os sentidos da palavra. O que você está pensando? Ele perguntou suavemente. Lucia sorriu, seu coração cheio de gratidão e esperança. Estou pensando que às vezes quando uma porta se fecha é porque você deve bater em outra. Acerta. Eli a virou nos braços para encará-lo. A melhor decisão que já tomei foi abrir a porta quando você bateu, disse ele, sua voz husky de emoção. E a melhor decisão que já tomei foi ficar, respondeu Lucia, subindo nos pés na ponta dos pés para beijá-lo, do lado de fora. A fazenda estava ganhando vida com sons da manhã, roosters cantando, cavalos nicorem, o vento farfalhando através das macieiras. E lá dentro, na cozinha quente da fazenda, Lucia e Eli Hart se mantiveram perto, prontos para enfrentar o que o novo dia puder trazer. Junto, alguns minutos depois, o padrão dos pés pequenos anunciou a chegada de Emma. Ela entrou na cozinha, esfregando o sono dos olhos, o cabelo emaranhado em volta do rosto. Bom dia, querida, disse Lucia, curvando-se para beijar a testa de sua filha. Manhã, mamãe, Emma respondeu. Depois olhou para Ellie com um sorriso tímido. Manhã, papai. O rosto de Ellie se iluminou com a palavra, e ele se ajoelhou, nível de Emma. Bom dia, pequena senhora. Que tal algumas panquecas para o café da manhã? Emma sentiu ansiosamente. Com mirtilos? Com mirtilos, confirmou Ellie, subindo aos pés. E no próximo ano, teremos maçãs do nosso próprio trays para colocar neles. Nossas árvores. Emma repetiu, gostando claramente do som. Puzzlewood, a fazer as panquecas? Claro, disse Lucia. Esta é a sua casa agora. Você pode ajudar com tudo. À medida que os três se moviam pela cozinha, menos mixagem de elos. Lucia cortando frutas, Emma colocando cuidadosamente à mesa. Els Karen M. Um ritmo fácil, como se fosse uma família para sempre. Pela janela, Lucia podia ver o carro de Marta puxando a garagem. Sem dúvida, ela estava vindo para conferi-los, para garantir que Mitchell tivesse mantido sua palavra, para ver se eles precisavam de alguma coisa. Mas eles não precisavam de nada, Lucia percebeu. Eles tinham tudo o que importava aqui nesta cozinha, nesta casa, nesta fazenda. Ele chamou sua atenção pela sala e sorriu, como se estivesse lendo seus pensamentos. Bem, vindo de casa, a senhora Hart, ele disse suavemente, ecoando as palavras que falou em sua imaginação naquele primeiro dia em que ela contemplou sua proposta inesperada. Só agora. Eles não eram apenas palavras. Eles eram realidade. Eles eram verdade. Els foram o começo do resto de suas vidas. Bem, vindo para casa, repetiu Lucia, seu coração cheio de estourar. Para todos nós. E naquele momento,
cercado de amor e a promessa de um futuro mais brilhante do que qualquer outra que ela ousasse sonhar. Lucia sabia que finalmente havia encontrado o que estava procurando o tempo todo, não apenas um emprego ou um abrigo, mas um lugar onde ela e Emma realmente pertenciam. Maple Run Farm era mais do que terra e edifícios. Era um lar. Foi um coração. Era uma família. E era deles. Agora e para sempre o fim.